Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar juntos em Provérbios 13 e eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e vir junto comigo para meditarmos e aprendermos mais dos princípios de sabedoria da palavra de Deus que são imutáveis e que vão nos levar para uma vida de mais paz, de mais prosperidade. Amém? Sejam todas muito bem-vindas, que bom que você está aqui. Bom dia, Daniela, glória a Deus pela sua vida. Se você está aqui pela primeira vez, bom dia, Camila, Deus abençoe. Se você está aqui pela primeira vez, a tradução que eu vou utilizar é a Nova Bíblia Viva, NBV. Então, é uma tradução com uma compreensão mais acessível que eu encontrei e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Bom dia, Gleice, bom dia, Vanusa. Glória a Deus, que bênção. Bom dia, Flávia, que bom que você está aqui. Bom dia, Cícera. Bom dia, Anne. Bom dia, Aline. Bom dia, Dani. Maria Isabel. Glória a Deus, que bênção. Olha, eu amo muito vocês, viu? Porque eu saí de um treinamento ontem, que foi das 9 da manhã às 11 da noite praticamente. E aí hoje acordei 4 da manhã para levar meu filho para um passeio da escola. E aí voltei pra casa, né, me arrumei aqui, daqui a pouco vou sair de novo para um treinamento que eu falei pra vocês que eu tô vivendo, né, uma imersão internacional com uma certificação e vai até sexta-feira. Então, mas eu tô mantendo o meu compromisso aqui de nós meditarmos no livro de Provérbios todas as manhãs. Bom dia, Nieldes, que bom ter você aqui. Minha irmã, bom dia, Nilma, bom dia, Clarissa, Danúzia, glória a Deus. Gisele, Tercília, as amigas de Jesus que estão aqui, que lindo. Então vamos orar, né, e consagrar o nosso encontro ao Senhor, pedir para Ele nos dirigir. Eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer por nós, né, nossa mente vai ser nutrida pela palavra de Deus nessa manhã. Então vamos consagrar o nosso encontro a Ele em nome de Jesus. Pai querido, na Tua presença, Senhor, nós nos posicionamos nessa manhã com o coração agradecido, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Esse é o dia que o Senhor fez. E nós te pedimos, Pai, a Tua graça, o Teu favor, Senhor, porque nós queremos estar com o nosso coração enraizado em Ti. Nós queremos nos alegrar, Senhor, nós queremos reconhecer o Teu amor, Senhor, o Teu cuidado conosco em todos os nossos caminhos. Limpa, Senhor, nesse momento, todo pensamento disfuncional, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, toda preocupação, todo excesso, Senhor, de informações que possam estar nos distanciando nesse momento, de alinharmos o nosso coração com o Teu. Fala conosco nessa manhã, nós precisamos, Senhor, da nutrição para nossa alma que só o Senhor pode dar. Nós nos posicionamos diante de Ti, Senhor, com o coração sedento, disposto, Senhor, a aprender de Ti, disposto a colocar em prática a Tua palavra, Pai, para que nós possamos experimentar da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Sê conosco, Pai, do início ao fim desse estudo, que a Tua graça esteja sobre nós, Teu Espírito Santo nos dirija, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá meditar Provérbios 13. Glória a Deus, obrigada, Niel. Você sempre tem uma palavra pontual do céu pro meu coração, viu? Obrigada. Então, vamos lá. Provérbios 13, a partir do versículo 1 diz: O filho sábio segue os conselhos do seu pai, mas o tolo zombador faz pouco caso da correção. Então, talvez você não tenha um pai, né, terreno vivo ainda, né? Eu ainda tenho meu pai. Ou talvez você não teve, né, o privilégio de ter um bom pai, talvez seu relacionamento está desgastado, mas eu quero te dar uma boa nova. Você tem um pai celestial que te ama, que sonhou com você, que quando você ainda era uma massa informe, ele te desejou, ele planejou todos os seus dias, ele tem um propósito para sua vida, você não é um acidente. Então, olha isso, o filho sábio, a filha sábia, segue os conselhos do seu pai. E que pai é esse? O nosso Pai Celestial. Ele deixou o manual da vida abundante. Esse aqui é o manual da vida abundante. E se você quer se tornar uma mulher mais sábia, fica aqui comigo todos os dias às 7 da manhã, né? Às vezes atrasa um pouquinho como hoje, mas todos os dias às 7 da manhã, de segunda a... todos os dias, né? Nesse mês de novembro, todos os dias, de domingo a domingo, a gente vai estar aqui. A gente está meditando no livro de Provérbios, que é um livro de ensinamentos, de sabedoria, para você perceber, né, em que pontos, né, em que
pontos chaves da sua vida, você anda quebrando princípios, porque quando eu cumpro princípios, eu colho promessas, mas quando eu quebro princípios, esses princípios que eu quebrar vão me quebrar lá na frente. Então eu preciso todos os dias, vir meditar em Provérbios com o coração ensinável, pedir para que o Senhor tire as escamas dos meus olhos, para que eu possa reconhecer os meus maus caminhos, para que eu possa moer o meu orgulho. Então vamos lá. A partir do versículo 2. O justo consegue coisas boas do fruto da sua boca. Lembra que o justo é todo aquele que crê em Jesus como o único e suficiente Salvador. O justo consegue coisas boas do fruto da sua boca, mas o perverso mostra com as suas palavras que o seu coração está carregado de violência e maldade. Então, todos os dias, quando você iniciar o seu dia, você já pode começar com uma autoprofecia. Você já pode começar declarando o que você quer viver e não se mover pelo que você está vendo, mas não se mover pelas circunstâncias, mas se mover profeticamente, declarar o que você quer viver. Então, nós estamos iniciando esse dia. Como que você quer que seja esse dia? Eu estava tomando banho agora e eu estava declarando: hoje vai ser extraordinário o meu dia, o passeio do meu filho vai ser extraordinário, o dia do meu marido vai ser extraordinário. E fui declarando coisas mais pontuais de como eu gostaria que seja. Eu nem sei como vai ser, mas eu estou convidando a presença de Deus para estar comigo. Então, o justo consegue coisas boas do fruto da sua boca. Então, o que eu declaro, eu vou comer desse fruto. E o que você está vivendo hoje é a colheita, são os frutos do que você declarou ontem, que você declarou semana passada, que você declarou o ano passado. Então, se você quer começar a ter resultados diferentes, se você quer ter uma vida mais abundante, comece hoje, com intencionalidade, a declarar o que você quer viver. Não importa como estão as circunstâncias. Se você continuar declarando que as circunstâncias estão ruins, que não tem nada de bom, para te acrescentar, não vai mudar. Você vai continuar presa nessa situação. Mas se você quer viver algo novo, você precisa declarar algo novo do que você tem declarado. Einstein, já dizia, é uma insanidade eu esperar resultados diferentes se eu continuo fazendo as mesmas coisas. Então, como que eu vou... Se eu sei que eu vou comer do fruto das minhas palavras, se eu continuo sempre dizendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, ou seja, eu não vou sair desse lugar, não vou sair desse caminho que está me trazendo dor, frustração, amargura. Então, comece a comunicar palavras de vida, palavras de bênção sobre você, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Lembra também do princípio da honra, tudo aquilo que você desonra, você perde. Não tem como você ser bem-sucedida num casamento que você vive desonrando, num trabalho que você vive desonrando, numa cidade que você vive desonrando, falando mal. Então, isso é muito importante. Versículo 2 diz: o justo, todo aquele que crê em Jesus, consegue coisas boas do fruto da sua boca. Então, da onde que nós conseguimos coisas boas? É de quanto a gente tem no banco agora? É de quantos imóveis nós temos? Não. O justo, aquele que crê no Senhor, consegue coisas boas do fruto da sua boca. Porque nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. E se você voltar lá em Gênesis, você vai ver que Deus, quando tudo era um caos, que não tinha nada, que era só trevas, Ele criou tudo que existe, esse planeta maravilhoso, com o poder da palavra. Então há poder criativo nas suas palavras. Provérbios 18, 20 vai dizer que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. E Provérbios 18, 21 vai dizer que as nossas palavras, elas estão construindo, elas têm poder para construir ou destruir uma vida. Aí agora que você está de posse dessa sabedoria, desse entendimento, desse princípio da palavra, você decide como que você vai alicerçar a sua vida agora. Tudo que você precisa já está aqui, bem debaixo do seu nariz, que é a sua língua que você usa para declarar. Então seja intencional. Não morda a isca de Satanás. Ele quer que você continue falando o quanto está terrível a sua vida, o quanto está difícil a sua vida. Porque ele sabe que toda vez que eu declaro, quando eu falo, isso vira um decreto no mundo espiritual. E é daquilo que eu vou me alimentar no dia seguinte. Ele quer me manter presa numa teia de fracasso, de angústia, de frustração, porque assim eu tô paralisada
e eu não represento nenhum perigo para ele, para resgatar pessoas, né, do cativeiro, do pecado, para expandir o reino de Deus. Mas saiba que você é embaixadora do reino de Deus aqui na terra. Você não está aqui a passeio, você não está aqui de férias, você não está aqui por acaso. O reino de Deus conta com você para conhecer a Jesus primeiramente e torná-lo conhecido, anunciar as boas novas. Versículo 3. Quem toma cuidado com suas palavras protege a própria vida. Declara isso aí. Se eu tomar cuidado com as minhas palavras, eu protegerei a minha própria vida. Mas quem fala demais acaba arruinando a sua vida. Versículo 4. O preguiçoso sonha e nunca consegue nada. Mas a pessoa esforçada e trabalhadora realiza os seus ideais. Então aquela pessoa que procrastina, né? Ela até tem boas ideias, ela às vezes até tem uma visão de futuro, mas ela não coloca em prática. A palavra de Deus diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, o que adianta eu ter um sonho muito grande se eu não me movo para conquistar? E como que eu começo a me mover, Ana? Se eu não tenho recurso, começa a declarar, vai acontecer. Eu vou viver uma vida extraordinária no meu casamento. Por quê? Porque eu tenho uma promessa de vida abundante, não só em uma área, mas em todas as áreas da minha vida. Então você começa a se mover. Você não precisa saber como vai ser cada passo, mas dá o primeiro passo, que o Senhor vai te mostrar o como. Você não precisa saber como, vai ser mostrado para você como vai se desenrolar, mas você precisa estar posicionada em unidade com o que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes Deus quer te abençoar, às vezes não, Ele quer te abençoar. O reino de Deus está sobre nós. Tem palavras, mais de 8.000 palavras proféticas na Bíblia para você, mais de 8.000 profecias para você tomar posse. Mas aí você sabe de tudo isso, mas aí você declara, para mim nada dá certo, minhas orações parece que nunca são respondidas, o Senhor parece que não se importa comigo, ou seja, aí vai ser feito conforme a sua fé, o que você tem declarado. Há poder nas suas palavras estão construindo ou destruindo o seu futuro. Versículo 5, os justos detestam a mentira, mas os perversos trazem vergonha e desonra. A justiça protege o homem que procura fazer o bem, mas o pecador é derrubado pelos seus próprios pecados. Alguns fingem ser ricos sem possuir coisa alguma. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Versículo 8. O rico acaba usando a sua riqueza para pagar o resgate por sua vida, mas o pobre não recebe essas ameaças. Versículo 9. A vida dos justos resplandece como a luz, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Então a vida daqueles que creem em Jesus, ela resplandece como a luz. Você vai cada dia se lapidando mais, se aperfeiçoando mais, buscando, ser mais parecida com Jesus, mais mansa, mais humilde. Então a vida do justo, ela resplandece como a luz, como o nascer do dia, até se tornar dia perfeito. Versículo 10. Brigas e discussões são provocadas pelo orgulho, e o orgulho é o próprio Satanás dentro de mim, dentro de você, porque Deus, ele é amor, e o orgulho, ele está em oposição ao amor. Então, se Deus é amor, quem é orgulho? Satanás. Então, toda vez que você se perceber orgulhosa, e há muito orgulho dentro de nós, repreende em nome de Jesus. Fala, Satanás, você não vai dominar a minha vida, você não vai dominar as minhas decisões, eu tenho domínio próprio, o Espírito Santo dirige a minha vida. Eu vou me guiar não por sentimentos destrutivos, mas pela palavra de Deus, por princípios, e eu vou vencer em nome de Jesus. Então, brigas e discussões são provocadas pelo orgulho. Geralmente, a gente acha que a gente é superior a outra pessoa, que a gente tem razão, e quem quer ter razão não tem paz. Então, se você, de alguma forma, sente, que precisa se posicionar, precisa que a outra pessoa compreenda o seu ponto de vista, a primeira coisa, ora antes de falar com essa pessoa. Não vai no seu próprio entendimento. A palavra de Deus diz, não se apoie no seu próprio entendimento. Ore antes para que a graça de Deus esteja sobre você, para que Ele unja os seus lábios, para que te dê a palavra na hora certa, na entonação certa. Brigas e discussões são provocadas pelo orgulho, mas as pessoas humildes aceitam conselhos e se tornam sábias. Versículo 11. O dinheiro que vem facilmente vai-se embora depressa, mas o dinheiro ganho com o suor do rosto acaba rendendo juros.
Versículo 12. Um sonho que demora a se tornar realidade acaba enchendo o coração de tristeza, mas o desejo realizado é árvore de vida. Versículo 13. Quem despreza a instrução sofrerá o castigo, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Então, quem despreza os princípios da palavra de Deus sofrerá castigo, vai vir uma consequência. Mas se você decidir alinhar a sua vida com as promessas de Deus, com os princípios que nós estamos aprendendo, você será recompensado, é o que diz a palavra de Deus. Versículo 14. O ensino do sábio é fonte de vida e ajuda a escapar das armadilhas mortais. Tenho comentado aqui com vocês que se todos os dias, pelos próximos anos, você decidir todos os dias meditar em um capítulo de Provérbios, por exemplo, hoje é dia 13, você está meditando em Provérbios 13, amanhã é dia 14, inclusive amanhã é meu aniversário, viu? Quero parabéns! Amanhã é dia 14, você meditar em Provérbios 14, a sua vida, ela vai ser dirigida pela palavra de Deus, os princípios vão estar sempre muito fresquinhos no seu coração, nos seus pensamentos, e aí quando vir, né, a tentação, o pecado, você vai rapidamente saber discernir se aquilo é um caminho que você deve seguir ou não. Então que você guarde o seu coração alimentando, né, enchendo o seu coração com a palavra de Deus, para que no momento oportuno você consiga resistir, né, às artimanhas, às ciladas de Satanás, porque você já vai estar vacinada com a palavra de Deus. A Aline está dizendo que o aniversário dela é dia 30. Que bênção, minha irmã, nós somos vizinhas. Mês lindo, maravilhoso e abençoado é o mês de novembro. Versículo 15. O homem ou a mulher de bom senso consegue amigos, mas a vida do infiel é um caminho difícil e cheio de perigos. Versículo 16. O homem e a mulher de bom senso sempre age com sabedoria, mas o tolo expõe a sua falta de compreensão da vida. Então a pessoa tola, ela vai falar sobre o que ela acha. Por quê? Porque ela não medita na palavra de Deus. Ela vai falar sobre o que ela viveu, sobre como ela está traumatizada, sobre como foram as marcas dela. E ela acha que isso é verdade. Por quê? Porque é a verdade dela, mas não é a verdade da palavra de Deus. E nós não podemos nos guiar pelo nosso próprio entendimento, pelo que a gente acha que é verdade. Porque a gente pode estar com óculos de orgulho, a gente pode estar com óculos de dor, a gente pode ter vícios emocionais que faz com que a gente enxergue a situação de forma distorcida. Então, o homem e a mulher de bom senso, eles sempre vão agir com sabedoria. E como que eu vou agir com sabedoria? Meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que todo aquele que busca, né, que quer receber sabedoria, peça ao Senhor, porque Ele vai entregar, Ele vai te dar. A Niel falou, desde já declara amanhã um dia de bênçãos e muita alegria em sua vida. Amém, minha irmã, eu recebo em nome de Jesus, tomo posse. Pego aí pra mim, guardo no meu coração. Assim será, em nome de Jesus. Obrigada, minha irmã, pelo seu carinho. Versículo 17. Um mensageiro, uma mensageira, perverso, perversa, causa a desgraça, mas o mensageiro cuidadoso traz cura. Como que você tem agido quando você tem uma mensagem? Alguém contou algo pra você que é pra você comunicar pra mim. Como que você vai trazer essa mensagem? Você vai trazer essa mensagem exagerando, aumentando, omitindo alguma coisa que não é interessante pra você? Né? Essa mensagem sua, ela vai me abençoar, ela vai me trazer cura, ou ela vai me causar desgraça, ou vai fazer com que eu pense mal de alguém, ou vai fazer com que o meu coração perca a alegria em relação a alguém, que eu comece a desconfiar de alguém. Então, como você tem comunicado, né, as suas mensagens? As suas mensagens, elas têm chegado ao coração das outras pessoas, trazendo cura ou causando confusão, discórdia, desgraça, problemas? O versículo 17 diz, um mensageiro ou uma mensageira perverso, perversa, causa a desgraça, mas o mensageiro cuidadoso traz cura. Então, a pessoa com sabedoria, ela pode dar uma notícia muito difícil, uma notícia muito complicada, mas de forma sábia, em que ela traz um entendimento positivo daquela situação. Mas uma pessoa perversa, um mensageiro perverso, ele pode pegar algo até que é bom e transformar
em algo ruim, em algo negativo, pela forma como ele vai apresentar aquilo que aconteceu. Então, muito cuidado, porque aquilo que nós semearmos, nós também vamos colher. A semeadura é opcional, você pode escolher se você vai plantar boas sementes ou más sementes, mas a colheita será obrigatória. Se você plantou sementes ruins, não vai ter como ter uma colheita boa, uma colheita abundante de bênçãos, não vai ter como. Você só vai poder colher abundantemente bênçãos, riquezas, alegrias e paz se você plantou boas sementes. Então, como estão a qualidade das suas sementes? Versículo 18. A pessoa que se rebela contra a disciplina acabará pobre e envergonhada, mas quem dá valor à correção receberá um tratamento honroso. Então, nós precisamos, amar a sabedoria, amar estar cada dia nos lapidando mais. Obrigada, Cleomira, Deus abençoe, minha irmã. Obrigada, Dirce, as amigas de Jesus tão preciosas, Dirce, Cleomira, Nieldes, são todas amigas de Jesus, que lindas. Amigas de Jesus que eu falo é que nós temos um grupo, de manhã e um grupo à noite, um devocional ao vivo num ambiente fechado. Por enquanto tá com inscrições encerradas, mas como é precioso ter essas amigas de Jesus maravilhosas na minha vida. Versículo 18. A pessoa que se rebela contra a disciplina acabará pobre e envergonhada, mas quem dá valor à correção receberá um tratamento honroso. Então, ame saber mais sobre a palavra de Deus, sabe? Deseje aprender mais. Eu tô desde ontem, num treinamento internacional para poder aprender mais, buscar mais, sabe? Me refinar mais. E vai até dia 15. Tem hora para começar, não tem hora para terminar. E assim, eu amo estar lá, tanto que eu vou passar meu aniversário lá, estudando, porque eu tenho prazer nisso, porque eu entendo que se eu alcançar um coração sábio, eu vou estar mais próxima do Senhor, eu vou viver uma vida mais abundante, eu vou ter relacionamentos mais saudáveis, eu vou ter um corpo mais saudável, eu vou ter emoções saudáveis, eu vou ter pensamentos bons. Que a palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então, o que eu meditar, naquilo que eu colocar o meu foco, vai determinar a qualidade daquilo que eu vou viver. É isso, gente. Meu aniversário é amanhã ainda, tá? Para se tornar amigo de Jesus, você tem que ver quando tiver com as inscrições abertas. Por enquanto tá fechado, tá? Nós temos os devocionais de manhã e à noite, mas por enquanto tá fechado. Quando tiver novamente, eu vou avisar aqui para vocês. Tem uma oportunidade de você fazer parte das Amigas de Jesus, do nosso clube de leitura. Nós temos um clube de leitura, inclusive sábado, dia 16 às 20 horas. Vai ser o nosso primeiro encontro desse mês de novembro. Nós temos 2 encontros por mês. E neste mês, a gente tá lendo o livro do Tiago Brunet, Princípios Milenares, sobre os princípios da Palavra de Deus. Nós vamos aprender 10 princípios. Dia 16 a gente vai meditar e conversar sobre os 3 primeiros princípios, os 3 primeiros capítulos, que é o princípio da maturidade, da verdade, da palavra. Então, você entrando hoje, se você quiser fazer parte, você vai participar ao vivo com a gente da nossa reunião fechada lá no Zoom, no sábado às 20 horas. Só digitar aqui clube, que você vai receber um link. Digita a palavra clube e você vai receber um link. Você vai receber esse link para você fazer a sua inscrição. E aí você já vai poder estar com a gente no sábado. Vai ser uma bênção. E você já vai participar hoje também do nosso grupo fechado no Telegram. Lá dentro tem o PDF do livro, para quem ainda não tem o livro, Então você não precisa comprar o livro. Se não der tempo de você ler os 3 capítulos até sábado, não tem importância, entra lá, participa. Você vai fazer amigas do Brasil inteiro. E o conteúdo que nós vamos compartilhar lá vai enriquecer a sua vida com certeza, porque você vai ouvir a experiência de leitura de várias amigas de Jesus. Eu vou compartilhar com vocês quais foram as minhas percepções. Então vai ser um tempo maravilhoso, uma conversa entre amigas de Jesus, e você vai sair edificada, tenho certeza. Então, versículo 18. A pessoa que se rebela contra a disciplina acabará pobre e envergonhada, mas quem dá valor à correção receberá um tratamento honroso. Versículo 19. O desejo que se realiza traz grande alegria ao coração. Por isso, os perversos nunca querem deixar de lado os seus planos maus. Versículo 20.
aquele ou aquela que procura a companhia dos sábios se tornará sábio também. Mas se você está na companhia de pessoas tolas, acabará mal. Essa é a importância de você fazer parte de um grupo de crescimento, de você fazer parte, por exemplo, do clube de leitura, do devocional, né? Fazer parte, caminhar junto com as amigas de Jesus. Porque quando você caminha na companhia de pessoas sábias, que estão buscando por sabedoria, que estão buscando mais de Jesus, você vai se tornar mais sábia também. Se eu ando com as amigas de Jesus, quem que eu vou me tornar mais parecida com Jesus? Mas se eu ando com as tolas, com as virgens imprudentes, né? Como a gente meditou lá em Mateus, eu vou me tornar uma tola também? Eu vou viver guiada pelo meu orgulho, pelos meus medos, pelas minhas preocupações? Nieldes, o seu caso é um caso especial. Me chama depois, minha irmã, no direct. E assim que eu tiver um tempinho, eu te respondo, tá? Você já é amiga antiga. Eu consigo te colocar ainda, tá bom? A Cris tá falando o famoso ditado: me diga com quem tu andas que te direi quem és. Exatamente. Por quê? Porque o ambiente, ele tem o poder, né, de moldar a gente. Nós nos tornamos mais parecidas com quem nós estamos caminhando juntos. Isso é inegável, tem estudo sobre isso, chama contágio social. Os ambientes que você frequenta. Por que que isso ocorre? Porque os nossos olhos, né, os nossos ouvidos, são por eles que nós damos acesso aos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então tudo que eu ver e ouvir, aquilo vai estar construindo novos pensamentos, novos sentimentos e, consequentemente, esse vai ser o meu próximo comportamento. A Patrícia dizendo: meu pai já dizia, quem se mistura com um porco, farelo come. Exatamente. Se você anda com pessoas que falam palavras de baixo calão, sabe, que fala palavrão o tempo todo, em algum momento você vai começar a falar palavrão. Se você é uma pessoa que anda com mulheres que leem livros cristãos todo mês, imagina, em breve, mesmo que você nunca tenha lido na vida, em breve você vai ser uma pessoa que lê bastante também. Em breve você vai estar expert na Amazon, sabendo de todas as novidades, todos os lançamentos. Porque isso enriquece a nossa vida, né? Quando a gente medita naquilo que vai trazer dividendos, né? Que vai trazer frutos, que vai trazer lucro. Agora, se eu estiver lá na roda dos escarnecedores, falando mal de todo mundo, o que aquilo vai me trazer de dividendo? Pelo contrário, vai me trazer prejuízo. Prejuízos nos meus pensamentos. Eu vou começar a pensar mal de outras pessoas, pessoas que eu nem sabia, coisas que eu nem sabia, eu vou começar a saber, e aquilo vai contaminar os meus pensamentos. Consequentemente, os meus sentimentos também vão se deteriorar, não vão ficar preservados, e possivelmente o seu comportamento também vai ser alterado. Daqui a pouco você tá fofocando sobre aquilo que você ouviu lá. Você começa com uma narrativa assim, fala assim: ai, Ana, mas eu só estava lá, eu só ouvi, eu não disse nada. Pois é, começa assim. Você vai lá, você só ouve, aí você muda os seus pensamentos sobre alguém que nem te fez nada. Depois você muda os seus sentimentos sobre essa pessoa. Ai, todo mundo tá falando isso dela, né? Não deve ser flor que se cheire. E aí daqui a pouco você tá falando também do que você ouviu lá pra outra pessoa. Ou seja, você mordeu a isca de Satanás bonitinho. Você tá trabalhando pro mal. Lembra que a gente leu aqui no versículo 17? Um mensageiro, uma mensageira perversa causa desgraça, mas o mensageiro cuidadoso traz cura. Exato. Então, aquele que procura a companhia dos sábios se tornará sábio também. Mas se você está na companhia de pessoas tolas, acabará mal. Então, às vezes você não é uma pessoa ansiosa, às vezes você não é uma pessoa difícil, você só está na companhia errada. Você está na companhia de pessoas que não oram por você, que não oram com você. Você está na companhia de pessoas que só te criticam, que não te encorajam, que só fazem, só percebem, né, os seus defeitos, as suas fraquezas. Que estão sempre tentando puxar o seu tapete, atacando a sua identidade, dizendo coisas distorcidas da palavra de Deus. Então decida caminhar num ambiente que vai te fortalecer. Talvez você anda triste, mas isso tem a ver com o ambiente que você está inserida. Versículo 21. O mal persegue de perto o pecador, mas os justos sempre recebem a recompensa da felicidade. Então há muitos benefícios, né, de caminhar segundo a palavra de Deus. Versículo 22.
O homem honesto deixa herança para os seus netos, mas a riqueza do pecador é guardada para os justos. Versículo 23. A terra dos pobres produz com fartura, mas isso será desperdiçado se eles não levarem uma vida justa. Versículo 24. O pai que não castiga o seu filho quando é preciso, mostra que não tem amor por ele. Um pai que ama o seu filho desde cedo o disciplina. Então os nossos filhos eles precisam aprender a se frustrar, né? A gente não pode super proteger, mimar demais, né? Querer ser melhor amigo dos nossos filhos, isso é um grande erro, né? Que um pai e uma mãe pode fazer. Eu sou a melhor amiga do meu filho. Por que que você não pode ser a melhor amiga do seu filho? Porque você está tentando distorcer a sua real identidade. A sua real identidade é como mãe, é como pai. E você tem que ouvir o seu filho, ele tem que desejar compartilhar isso tudo do coração dele com você, porque você é mãe dele, não porque você é a melhor amiga. Porque a melhor amiga, o melhor amigo, eles não podem corrigir como um pai e uma mãe corrigem. O melhor amigo e a melhor amiga vão apenas ouvir e dar um conselho baseado no entendimento deles. Mas o pai e a mãe, eles têm responsabilidade perante o Senhor de instruir o filho no caminho em que deve andar. E o melhor amigo, a melhor amiga não tem essa incumbência do Senhor, essa responsabilidade sobre eles de instruir esse amigo, essa amiga, que pode ser seu filho, no caminho em que deve andar. Então você não é a melhor amiga do seu filho, você é mãe dele. E a sua responsabilidade, e um dia você vai prestar contas ao Senhor disso, é de conduzir o seu filho no caminho do Senhor. A palavra de Deus diz que ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. E no caminho a mãe tem que estar no caminho para ela mostrar, a mãe tem que ser exemplo. Então se eu quero que meu filho leia a Bíblia, adivinha o que você vai ter que fazer? Ele vai ter que ver você lendo a Bíblia primeiro, porque o exemplo vai arrastar. Exato, Patrícia, porque a amiga, ela não pode corrigir como uma mãe. Só uma mãe pode corrigir. E quando eu quero ser melhor amiga, aí eu vou só ouvir e vou ficar ali cheia de dedos. Agora o que eu faço? Eu vou falar pra ele que não é isso que ele tem que fazer, que ele tem que se afastar dessas pessoas, que ele tem que sair desse caminho. Então o pai e a mãe vai ter que dar palavras de ordem, de destino, de comando, sem medo de frustrar os filhos, porque os filhos precisam ser frustrados. A gente precisa aprender a ensiná-los, né, a se frustrar, porque Jesus disse, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Antônio, eu não dei liberdade nenhuma vez pra você dizer isso aqui pra mim na minha live, tá? Você vai ser bloqueado. Eu sou casada, me respeita. Pronto, bloqueado. Então, você como mãe, você como pai, você não pode ser melhor amiga, melhor amigo do seu filho, porque isso vai te podar. Vai te colocar num lugar, talvez, de querer só ser legal com seu filho, sabe? E você precisa se posicionar. Então, o pai que não castiga o seu filho quando é preciso, mostra que não tem amor por ele. Então, se você ficar só falando que você é a melhor amiga e querer só ficar bem na fita, sabe? Ser a mãe boazinha, você tá levando o seu filho para um caminho de perdição. Você vai ser a melhor mãe que o seu filho precisa ter. Eu não sou a melhor amiga, eu sou a melhor mãe que ele poderia ter. E um dia, quando Jesus voltar, nós vamos nos apresentar diante dele. E ele não vai perguntar assim pra você, Márcia, pra você, Aline, pra você, Brenda, quantas lives da Ana você participou, quantos cultos você participou. Ele não vai perguntar isso. Ele vai perguntar, onde estão os teus filhos? Onde está o seu marido? Onde está a sua família? Como está o seu coração? Você está em paz com seu coração ou você está se sentindo culpada porque você não se posicionou?
você teve medo de frustrar o seu filho e isso levou ele para um caminho de perdição. Filhos precisam de limites, eles clamam por isso. Quanto mais rebelde for seu filho, mais isso revela que você falhou em dar limites e que você precisa se posicionar. Quando o filho está muito rebelde é porque ele está pedindo: por favor, olhem para mim, cuidem de mim, me deem limites, mostrem que vocês estão me protegendo, mostrem que vocês estão no controle, que eu não estou sozinho. É bom se sentir cuidado pelos pais. Então, o pai ou a mãe que não castiga o seu filho, né, que não dirige a vida do filho, que não tem medo de se posicionar, de deixar muitas vezes o filho frustrado, fala assim: não, lembra daquela frase? Ai mãe, mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo, você é meu filho. E um dia eu vou prestar contas diante do Senhor por ter te guiado ou não nos caminhos dele, por ter te ensinado ou não a palavra de Deus, por ter te ensinado ou não a orar, ter uma vida de oração. E como eu ensino meu filho a orar? Orando primeiro, eu sendo uma mulher de oração. Porque a palavra de Deus instrui a criança no caminho em que deve andar. E para instruir no caminho, eu tenho que estar nesse caminho, eu tenho que ser o exemplo. Não adianta eu falar pro meu filho: filho, tá aqui ó a Bíblia, vai lá e lê. Filho, tá aqui ó, ora, é assim que ora. Eu preciso ser exemplo. Eu preciso fazer primeiro, senão eu sou hipócrita. Certo? Então, primeiro, vai endireitar o seu coração com o Senhor, pedir para Ele que derrame sobre você graça, sabedoria, e Ele dá sabedoria a todos aqueles que pedem. Vai buscar conhecimento. Às vezes você investe em tantas coisas, mas não busca, né, livros, treinamentos de como ser uma mãe melhor, de como ser uma mulher de oração. A gente precisa buscar a sabedoria, a gente precisa amar a sabedoria. A gente não pode reagir segundo o nosso próprio entendimento ou como eu fui criada, porque talvez a forma como eu fui criada, meus pais deram melhor pra mim, mas talvez não funciona aquilo que eles fizeram. Me trouxe muitas marcas, muitas dores, muitos prejuízos. Não tô culpando eles, mas eu entendo que eu preciso ser uma versão ainda melhor deles para que eu possa honrá-los. Eu não posso ser menos que eles, eu tenho que ser mais virtuosa, mais sábia, mais próxima de Deus. Porque quando o filho se torna melhor com os pais, isso é honra. Quem aqui em sã consciência, que esteja bem, né, do juízo, vai dizer: eu quero que meu filho seja pior do que eu? Não, nunca. Eu quero que os meus filhos, como flecha, vão muito mais longe do que eu. Que conheçam muito mais ao Senhor do que eu, que dominem a palavra de Deus muito mais do que eu, que tenham mais sabedoria muito mais do que eu. Profetiza já isso sobre o seu filho. Talvez você não veio de um lar cristão, mas um lar cristão o seu filho vai ter um lar cristão. Os seus netos, né, os filhos dos seus filhos vão viver em um lar cristão. Versículo 25 e último desse provérbio 13. O justo sempre tem o alimento de que precisa para não passar necessidade, mas o perverso acaba passando fome. Ano passado, em outubro, o meu marido foi demitido do trabalho, né? E a renda dele era a nossa renda principal. E eu fiquei assim com o coração bem angustiado, porque era algo que não estava no radar, né? A gente não esperava que isso fosse acontecer. Eu moro aqui na Grande Florianópolis, o custo de vida é bem alto. E naquele momento ali, eu me atemorizei, né? Eu pensei assim: Senhor, o que vai ser agora? E acho que uns 2, 3 dias depois a gente foi jantar na casa de um amigo, né, que trabalhava junto com ele, que também foi demitido, porque a empresa saiu do Brasil, né, e foi para fora as operações. E esse amigo, né, aquele conhecedor da palavra de Deus, ele falou assim: Ana, fica tranquila. A palavra de Deus diz que Davi, né, disse: eu já fui jovem, agora estou velho e nunca vi um justo a mendigar o pão. Quem é? Aí eu fiquei com aquilo, mas quem é o justo? Foi quando eu recebi um insight: vou pesquisar quem que é o justo, porque o justo aparece, né, em vários versículos da Bíblia. E aí que eu fui buscar, e o justo é todo aquele que crê em Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque quando eu creio em Jesus,
eu faço parte do corpo de Cristo, da família de Deus, e eu sou cordeira com Cristo. Então, quando eu oro em nome de Jesus, Deus, ele olha lá dos céus, ele não vê as minhas falhas, as minhas fraquezas, o quão pecador eu sou, mas ele vê o sangue de Jesus me justificando. E eu sei que Satanás, ele lança setas, né, na sua mente. Quando a gente lê esse versículo, né? Nunca vi um justo a mendigar o pão. Aí Satanás vem, mas você não é justa. Você é culpada. Por isso. Satanás é o nosso acusador. Por isso que nós devemos parar de acusar as pessoas, porque Satanás já faz esse papel muito bem. Pare de criticar os outros, porque quando você está criticando as outras pessoas, você está se tornando como Satanás. Ele é o acusador das nossas almas. Se você não tem nada para falar de bom, se você não tem nada para edificar, se não tem uma palavra de bênção, de vida, de sabedoria para abrir os seus lábios e declarar, fecha. Vai no seu secreto e lá você se esvazia do seu orgulho, da sua dor, porque aí o Espírito Santo vai vir e vai te purificar de toda injustiça, de todo pensamento disfuncional, de todo sentimento desalinhado com a palavra de Deus. Mas lembra de não criticar ninguém, porque Satanás é que é o nosso acusador. Não precisa ser acusadora de ninguém. Deus é o nosso justo juiz. Então coloque diante do Senhor as suas injustiças, porque Ele tem cuidado de vós. E quando eu quero ser justiceira, quando eu quero me colocar no lugar de Deus, eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos, o que eu estou declarando, criticando a outra pessoa, vai voltar para mim como um bumerangue. Nós já meditamos aqui em outros dias que o bem que eu faço para outra pessoa, eu faço para mim mesma. E o mal que eu faço para outra pessoa, eu também estou fazendo para mim mesma. Então, creia que você é justa. Se você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é justa, você é justificada. Quando Deus olha para você, Ele vê você coberta pelo sangue de Jesus. E é por isso que nós temos que orar, falando em nome de Jesus. Vai haver provisão na minha casa. Em nome de Jesus, os meus compromissos desse mês serão honrados. Pela fé eu declaro, não vai faltar nada. Eu vou ter sempre um excedente tranquilizador, porque Deus é o Deus do infinitamente mais. Então o justo sempre tem o alimento de que precisa para não passar necessidade, mas o perverso acaba passando fome. Então quem que é que acaba passando fome? Que acaba passando necessidade? É aquele que está distante do Senhor, que está quebrando princípios. Às vezes eu posso estar dizendo, né? Eu creio em Jesus, mas a minha alma... Faça esse autoexame aí, viva na dependência do Senhor. Fala, Pai, Tu és a minha rocha, o meu libertador, a minha segurança. A Rose perguntando se ainda pode fazer parte do grupo. O grupo que está aberto agora é o Clube de Leitura, Rose. Para você fazer parte é só clicar aqui, Clube, tá? É o único grupo que está agora. Os devocionais da manhã e da noite não estão disponíveis nesse momento. Glória a Deus, que bênção que você está aqui. Essa foi a nossa meditação de Provérbios 13. Amanhã a gente volta a se encontrar então às 7 da manhã. Eu vou me arrumar aqui rapidinho, vou lá pro meu treinamento. Amanhã eu volto mais cheia, né, de sabedoria para compartilhar com você. Vamos orar para a gente encerrar o nosso encontro de hoje? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa manhã, Senhor, de estarmos alinhando o nosso coração com o Teu. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, saber que nós temos um Pai que nos instrui, Senhor, por caminhos de sabedoria, por caminhos da verdade. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha agora, Senhor, nos dar um coração ensinável, nos ajudar, Senhor, a aplicar tudo aquilo que foi revelado nessa manhã. Eu creio que o Senhor falou com cada uma de nós de forma única e especial. E eu peço, Pai, que essas sementes, essa palavra que foi lançada, caia em solo fértil, num coração, Senhor, temente ao Senhor, num coração disposto a obedecer. Que não sejamos apenas ouvintes, ó Pai, mas praticantes da Tua palavra. Pai, eu te peço também que a Tua graça, a Tua proteção, Senhor, esteja sobre nós nesse dia.
Guarda, Senhor, nossa casa, nossa família, todos aqueles a quem amamos, ó Pai. Cuida, Senhor, de nós, da nossa saúde, Senhor, dos nossos pensamentos, sentimentos. Nós queremos viver um dia, Senhor, que te agrada. Nós queremos que os nossos comportamentos, sentimentos, palavras e ações sejam para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que nós venhamos nos tornar mulheres mais virtuosas, mulheres mais sábias, mulheres mais tementes a Ti. Mulheres, Senhor, que têm o coração abrasado pela Tua presença e que desejam ser mais e mais parecidas com Jesus. Pai, nos faz mansas e humildes, Senhor. Nos dê a palavra certa, no tempo certo, Pai, para que nós venhamos edificar a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus. Obrigada, Senhor, por esse encontro. Eu abençoo cada uma das Tuas filhas e filhos que aqui estão. Que a Tua graça esteja sobre nós. Guarda-nos, Senhor, como a menina dos Teus olhos. Assim eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe, minha irmã, sua casa, sua vida, sua família. Deus seja contigo nesse dia, que você viva esse dia cheia da presença dEle, que os céus estejam abertos sobre você, que tudo aquilo que você fizer, você prospere para a honra e glória do Senhor. E até amanhã, orem por mim. E amanhã é meu aniversário, hein? Quero todo mundo de chapéuzinho de aniversário, guaraná na mão. Tá joia? Um beijo, fica na presença do Senhor.